Atlético e Operário. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol brasileiro desta terça-feira, dia 7 de julho. Beleza? Vamos lá então. É basicamente um único jogo, ainda num climinha triste, né, por conta da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E nesta terça-feira terá apenas esse jogo, então esse vai ser um vídeo bem mais curto, né? Apenas Atlético e Operário. Vamos ver a situação das duas equipes na tabela, mas já adianto que o Operário está muito bem. Então o Operário está na sétima colocação com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. O time engrenou, está numa fase muito boa. Caso vença, chegar a 28 pontos e se coloca ali numa quarta colocação, por aí, provavelmente ao final da rodada. E o Atlético está na 11ª colocação com 22 pontos. O Atlético está na mesma circunstância que um Cuiabá da vida, tá, por exemplo, que são aquelas equipes na faixa central, mas que se embala uma ou duas vitórias seguidas, vai para o topo da tabela. Então o Atlético está na 11ª colocação com 22. Se vence, vai para 25, que é a mesma pontuação do Operário. Então é um jogo primordial para o Atlético conseguir sonhar com esse topo da tabela. E para o Operário é vencer para entrar nesse bolo do povo que quer subir para a Série A. Então é um jogo muito importante, um jogo de alto nível, duas equipes fortes, tá? Então destaques que eu posso citar dos dois lados, por exemplo, Ronaldo Tavares não vive mais lá aquela grande fase que ele teve uns 2 meses atrás, mas ainda assim é um excelente atacante. E do lado do Operário, o Pablo é aquele mesmo, muito experiente, Atlético Paranaense, São Paulo, muito bom jogador. No meio de campo de ambas as equipes, dá para citar o Ian Lucas, volante ex-Cruzeiro, ex-Ferroviária, e que faz uma temporada muito artilheira, não só na Série B, na Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Inter também, chegou a marcar 2 gols. O Ian Lucas, de fato, tem tido essas chegadas à frente muito bem feitas. E do lado do Operário, o craque do time, que é o Gabriel Bosquilha. Muito bom jogador, ex-São Paulo, aí vai jogar no Mônaco, aí joga no Inter, no Curitiba, e já há um certo tempo nesse Operário, o rosto desse Operário é Pablo e Bosquilha. Essa é a dupla que, quando eu falo do Operário, são esses dois jogadores que me vêm em mente, e o grande protagonista é o Bosquilha. Quem bate pênalti é o Bosquilha, quem cobra escanteio é o Bosquilha, quem cobra falta é o Bosquilha. Cara, o Bosquilha é muito bom jogador. E é um dos melhores jogadores dessa Série B, inclusive o Bosquilha faz uma grande Série B, já tem 7 gols. Se eu não estiver enganado, o artilheiro da Série B neste momento é o Bruno Santos, do Londrina, com 11 gols, está numa fase esplendorosa. O Londrina entrou em um momento muito bacana. O torcedor do Operário conhece bem o Londrina, né? Já se enfrentaram algumas vezes nessa temporada. Na final do Paranaense, o Operário vence o Londrina. Aí na Copa do Brasil, o Operário elimina o Londrina. No início da Série B, o Operário vence do Londrina também. O Londrina tem pesadelos com o Operário, mas enfim, a fase do Londrina vem sendo boa e o Bruno Santos é o grande destaque. Por exemplo, o Bruno Santos, né? Nos últimos 4 jogos fez 7 gols, número de um Haaland da vida, né? Mas eu tô falando do Bruno Santos. Enfim. E o Bosquilha também faz uma Série B absolutamente incrível, tá bom? A única derrota nesse espaço-tempo do Operário foi uma derrota por 2-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Com exceção a isso, venceu tudo, cara. Venceu tudo aqui. O último jogo foi contra o América, né? Vitória contra o América Mineiro desesperado. Então é uma fase interessante do Operário. E o Atlético dá para melhorar também, né? Nos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, mas ao mesmo tempo venceu apenas 2, né? Teve 2 empates nesse meio do caminho. Como eu disse, esse é um jogo que é para o Atlético vencer e começar a sonhar com acesso, entrar nesse pelotão de cima, e para o Operário é vencer e grudar nesse pessoal lá de cima também, chegar a 28 pontos, ficar apenas a uma rodada da pontuação do líder. Então é uma vitória importante para o Operário poder até sonhar com a liderança daqui a pouco. E para o Atlético sair desse povo do meio da tabela e brigar com esse pessoal da parte de cima da tabela que sonha com acesso. Um jogo de fato de altíssimo nível e que pode ao mesmo tempo ser um senhor 0-0, assim como um absurdo 2-2, 3-3. Esse jogo é bem imprevisível porque são duas equipes boas. Eu diria que a fase do Operário é melhor. Se fosse me perguntar um palpite, eu diria 2-1 Operário. Tá bom? No geral é isso, um jogo que promete ser bem interessante e é basicamente esta a partida que terá no futebol brasileiro nesta terça-feira. Daqui a algumas semanas o Brasileirão está de volta. Acho que lá pro dia, um pouco depois do dia 20, já deve estar de volta, né? Infelizmente, durante todo esse tempo até lá, não vamos ter Série A e também não vamos ter Jogo do Brasil, né? Pela forma precoce como o Brasil caiu na Copa do Mundo.
No geral é isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.